Vamos realizar então agora a nossa prece. É um momento onde nós fazemos o nosso contato, a nossa conexão. Os jovens costumam chamar de login. Vamos fazer o nosso login agora com a espiritualidade superior, com os benfeitores espirituais. E exatamente nesse instante é que nós começamos a tentar sossegar um pouco os nossos pensamentos, canalizando, já que não conseguimos ficar sem pensar, canalizando a construir a figura de Jesus. Os nossos pensamentos, impulsionados pela nossa vontade, alcançam as fontes inesgotáveis do amor de Jesus, buscando com Ele nos conectarmos. E Jesus, por intermédio dos bons espíritos, dos benfeitores, compartilha conosco as suas irradiações de paz, harmonia, serenidade, carinho, afeto e muito amor. Os benfeitores adentram a este recinto, buscam estar ao lado de cada um de nós e sorrindo, eles nos dão um abraço carinhoso. E nesse abraço, eles nos transmitem as irradiações do amor de Jesus. Eles identificam as nossas mais prementes necessidades, identificam as razões das nossas angústias, das nossas aflições, das nossas incertezas, das nossas inseguranças, das nossas dúvidas. E nesse abraço, um abraço que nos lembra os nossos pais queridos, num abraço quando chegávamos diante deles com alguma dificuldade e eles nos abraçavam. Não resolviam o nosso problema, mas nos tranquilizavam, nos devolviam a serenidade, para de posse da tranquilidade, da serenidade, da harmonia, encontrarmos a solução para os nossos problemas. Jesus amigo, nesse momento em que os vossos intermediários nos abraçam, queremos louvar o vosso nome, os vossos ensinamentos que serão compartilhados conosco na manhã de hoje, iluminando a nossa vida. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade bendita. É o momento de refazimento das nossas energias, depois de uma semana onde tivemos algumas dificuldades. Abençoa, Senhor, o esforço que estamos fazendo. Aqui estamos na busca do conhecimento para podermos utilizá-lo como ferramentas, como instrumentos, como alavancas, a nos auxiliar no processo de transformação moral. Abençoa os benfeitores. Em vosso nome, eles nos amparam, nos assistem, nos auxiliam, nos inspiram, dilatam a nossa capacidade de compreensão para melhor e mais facilmente assimilarmos o que aqui iremos aprender. Eles ainda em vosso nome nos socorrem e a todos nós protegem. Uma bênção especial, Senhor Jesus, nós vos pedimos.
envolve o nosso querido Ottolini, que em vosso nome, iluminado pelo vosso amor, inspirado pelos benfeitores que atuam em vosso nome, ele assumirá agora, Senhor, a tarefa de compartilhar conosco seus conhecimentos, sua experiência. Abençoa-nos a todos, Senhor Jesus, que assim seja. Mais uma vez, um bom dia a todos. Com a graça de nosso Senhor Jesus, a alegria cristã de termos a oportunidade bendita de nos congregarmos. Agradecemos a todos que nos recebem em seus lares, pelas mídias sociais, e que nos permitem, dividirmos o conhecimento e o aprendizado. Muito gentil é o de Jair, dizendo que a gente vai compartilhar com o nosso conhecimento, mas na verdade a gente está nesses instantes reflexionando sobre a mensagem do Cristo, que é realmente especial em nossas vidas, fazendo um olhar e um estudo aprofundado do Consolador Prometido, que é uma anunciação do Cristo e que vem a ser a doutrina dos Espíritos, sobre uma ótica do estudo do dia de hoje, sobre a mediunidade dadivosa, missionária de Francisco Cândido Xavier, orientado pelo seu mentor, inteligente, um mentor que traz um conhecimento do altiplano espiritual que é Emmanuel, e que nós vamos tratar sobre um assunto que fala sobre correções, que é a mensagem contida no livro Pão Nosso, da série que Francisco Cândido Xavier e Emmanuel desenvolveram. Primeiro de tudo, o que nós precisamos ter em mente, que o nosso compromisso cristão, num domingo de manhã, no núcleo religioso, especialmente na Casa Espírita Bezerra de Menezes, nós não estamos aqui por obrigação. São vários os motivos que nos trazem a nos congregarmos, a visitarmos esse ambiente e a unirmos as forças necessárias para o enfrentamento da vida e das dificuldades. Eu gosto de dizer, e esse é o sentimento que anima meu coração, que nós aqui estamos por um motivo de consciência, um motivo de já estarmos num estágio evolutivo maior e percebermos que é responsabilidade de um cristão estar nesse momento aurindo forças, buscando conhecimento e se preparando para o enfrentamento da vida. Para que a gente possa ter a consciência de que esse estágio material que nós nos encontramos é uma etapa do processo evolutivo do espírito eterno. Então nós estamos tendo uma experiência humana numa condição de espíritos eternos. Certamente teremos outras oportunidades encarnatórias. Na condição de espíritos, após o desencarno, ainda buscaremos a evolução para que a gente esteja certo desse caminho de átomos a arcanjos, para que a gente atinja uma possibilidade de sermos no futuro espíritos celestes. É uma consciência de sermos sempre melhores hoje do que fomos ontem e amanhã, certamente, melhor do que somos hoje. E essa responsabilidade cristã, a nós espíritas, não há uma punição caso a gente não esteja presente uma vez por semana, no núcleo religioso, assim como outras filosofias religiosas acabam punindo seus fiéis se ali não frequentam. Mas, obstante de crítica, nós estamos aqui colocando uma condição de consciência e responsabilidade. Por que nós estamos aqui? É a pergunta que a gente deva fazer a todos os instantes. Quando nós chegávamos, eu e minha filha, a gente viu vários pais trazendo seus filhos, ainda em tenra idade, crianças que mal sabem ainda o que estão fazendo aqui. E essa é uma responsabilidade dos pais, fazerem um encaminhamento dos seus filhos, proporcionando o entendimento do Evangelho de Jesus, na linguagem, na forma que eles
nessa tenridade, ainda no estágio infantil, tem a possibilidade de receber. Em minha família, eu e minha esposa tivemos sempre esse compromisso de levar as nossas filhas para poder ter acesso a um bem maior, que nos faz se sentir felizes. Nós não tivermos dado a oportunidade desse conhecimento aos nossos filhos, a gente pode se arrepender. Porque muitos pais, nessa administração e nessa forma de educação moderna, colocam que os filhos decidam, no momento da maturidade deles, pela continuidade ou pelo envolvimento na religião, que eles acharem por bem fazer. Isso é um ledo engano, porque nós devemos apresentar a eles aquilo que faz sentido para a nossa vida, aquilo que nós estamos tendo de acesso. Porque muitas vezes a vida não vai apresentar para eles as condições e a beleza de que um pai amoroso oferta a seus filhos. E a passagem que nós estamos avaliando hoje, no estudo doutrinário, contida no Pão Nosso, no item 88, fala justamente dessas correções que o Pai, o Deus de infinita bondade, oferece a todos nós. Para que a gente comece a compreender que nós somos os responsáveis e os artífices de nossas vidas por todos os atos cometidos e deveremos ser responsabilizados. Mas quando nós nos posicionamos como os filhos mimados, ou quando nós nos posicionamos como pessoas que acreditam que o Pai deva cobrir todas as nossas faltas, a gente se revolta com as consequências, a gente se revolta com essa corrigenda, a gente se revolta com esse pseudo-castigo a qual nós fomos submetidos. E aí vocês podem perguntar, e eu me pergunto durante o estudo que nós fazíamos para preparar a nossa conversa fraterna na manhã de hoje, se Deus realmente nos castiga. E qual é o olhar que nós temos sobre essa corrigenda do Pai? E aí, Emmanuel, de uma maneira muito inteligente, traz nesse estudo e nesse capítulo 3 pilares, ou 3 influências, melhor dizendo, que vêm a ser a de Emmanuel, pela interpretação da lição e da tarefa, a de Paulo de Tarso, onde ele envia sua epístola, suas cartas aos hebreus, sobre a égide e o entendimento do cristianismo ensinados por Jesus. Então a profundidade da mensagem, ela é tão grande e tão especial que nós devemos compreender o que vem a ser essa mensagem de maneira especial para todos nós. Quando nós falamos dessa correção, Paulo traz essa carta aos hebreus, e o que fazia o Paulo, o convertido de Damasco, que antigamente Saulo, e depois assume o nome de Paulo de Tarso, ele é um dos maiores precursores do cristianismo no mundo. E ele tinha a obrigação, pelo ponto de vista positivo da sua tarefa e da sua missão, de que orientasse de forma devida, a longas distâncias, o que viria a ser o cristianismo no mundo. E essas epístolas funcionavam como circulares, como manuais de conduta para que todos pudessem seguir e ter um norte, ao exemplo de se colocar um trilho para passar uma locomotiva. Essas eram as finalidades das epístolas, das cartas que Paulo escrevia e orientava a todos os fiéis. E ele nessa carta coloca: não há uma criatura a que o Pai não corrija. E é a responsabilidade de todos os pais, a correção dos seus filhos. E desta maneira, nós estaremos compreendendo de maneira ampla que é uma função necessária e, ao mesmo tempo, obrigatória recebermos essas correções de rota, para que a gente esteja no caminho correto, para que a gente esteja percorrendo o caminho da evolução de uma condição de atitude cristã e cumprindo as leis de Deus que estão escritas em nossas consciências.
que esse desvio da rota não nos leve ao caminho da perdição, ao caminho do engano, aonde nós, por termos desconhecimento, acabarmos agindo no mal e não contribuindo para a evolução dos nossos tutelados, não contribuindo para a evolução dos meios sociais em que a gente vive e até numa responsabilidade maior, que é que temos acesso da evolução do planeta. Porque nós estamos no processo da evolução dos mundos habitáveis, passando da característica de provas e expiações para oportunidades regeneradoras. E isso só acontecerá a partir do momento que nós assumirmos as responsabilidades de promovermos esse processo evolutivo. É uma consequência, é a lei natural, porque a lei natural envolve progresso das criaturas de uma forma geral, todas elas, desde o mundo animal até o mundo hominal. De todas essas questões, nós estamos todos vitimados ao processo evolutivo e que devemos vencer a condição estacionária que muitas vezes nos colocamos. Por preguiça, por indiferença, por egoísmo, por falta de disposição, coragem, empenho. Então nós somos os maiores responsáveis por todo esse processo. E no planejamento estratégico das nossas vidas, estarmos cientes que nós devemos seguir uma conduta, nós devemos seguir essa doutrina e essas orientações que nos elevam como seres humanos, hoje encarnados, mas promovendo de maneira inteligente a evolução do nosso espírito. E quando nós nos portarmos de maneira rebelde com as consequências dos nossos atos, a gente tem por hábito sempre terceirizar a culpa ou a responsabilidade. A partir do momento que nós não assumimos que nós erramos e que a punição ou o castigo ou a dificuldade, vicissitude que nós vivemos são frutos das nossas ações e não a culpa do outro. E a falta do reconhecimento, a falta desta percepção nos impede de evoluirmos. Se cometemos determinados atos e que nós somos punidos, a gente sempre vai lá e terceiriza a responsabilidade disso pelo outro. Ah, eu tomei essa atitude porque fui provocado, tomei essa atitude porque a circunstância me pedia, tomei essa atitude sempre por um fator externo. E até nós temos que administrar muito bem isso, porque o excesso de culpa acarreta nas doenças psicossomáticas, o medo, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, a angústia, a depressão. Todas essas questões são as causas, ou melhor, as consequências das causas desses males que amontoamos sobre as nossas cabeças e que acabam turbando a nossa paz, acabam prejudicando a nossa condição de entendimento da vida para um princípio, para um propósito de felicidade. E desta maneira, Emmanuel quis que nós tivéssemos uma reflexão bem profunda sobre o tema, para que a gente pudesse interpretar todas essas correções que nós estamos vitimados de uma maneira positiva, de uma maneira que vá nos elevar e nos impulsionar para sermos pessoas melhores. Quando um pai corrige a atitude de um filho pela sua ação, o que nós temos como claro? A responsabilidade em primeiro plano, mas por outro a experiência, aonde o pai já vivenciou aquelas circunstâncias e coloca para o filho as suas experiências, as suas vivências, para que não deseje que ele passe pelos mesmos sofrimentos. Então Deus, na sua infinita bondade, sabedoria, onipresença, onipotência, coloca para nós determinadas situações para que a gente abra os nossos olhos e não nos sintamos vitimados. Porque essa situação do vitimismo, essa situação que a gente se coloca, igual aquela raposinha, né,
que ficava toda hora, ó céus, ó vida, parece que tudo foi, sabe, colocado nas nossas costas, parece que tudo foi colocado de sofrimento, que a gente está a todo momento sendo, sabe, vítima, essa vida eu não nasci para ter sorte e tal. Primeiro que a gente precisa tomar muito cuidado, né, com esses nossos pensamentos. O pensamento, ele tem muito poder e ele é atrativo. Por isso do pensai, né, da condição que a gente coloca do orai e vigiai. Então a gente precisa ter uma vigilância sobre a forma que a gente pensa. Quando a gente coloca, hoje meu dia foi dos piores, hoje meu dia não está sendo bom, e você fala isso logo às 7 horas da manhã. Imagina como é que vai ser às 8 horas da noite. Tem uma piada, e que essa a gente pode contar no centro, de um homem que chegou de manhã, teve seu dia muito triste, ao sair da cama, bateu o dedinho no canto da cama, e aí o dedinho só serve para isso, né? Se a gente for analisar a constituição corporal, qual a função do dedinho? Né? Para pegar a quina, né, de móvel. E aí ele vai tomar banho, queimou a resistência, teve que tomar um banho frio, foi vestir uma roupa, a hora que ele percebe a roupa estava rasgada, aí ele vai pegar a condução ele perde aquele horário, chega atrasado no trabalho, já é a terceira vez, toma uma punição, e aí ele chega num bar e ele pensa em subtrair a sua própria vida. E aí chega um homem truculento, vai lá, dá um tapa nele, vai lá e toma o copo de veneno dele. Chegou ao ponto de que nem o ato final ele teve a oportunidade. Mas você vê como tudo está sob o controle de Deus, né? Aquela circunstância final do problema, e ele todo momento questionando as situações, no final da história ele teve mais uma vez uma oportunidade. Mas a gente mudando esse mindset, essa forma de pensar, esse jeito que nós acabamos a todos os instantes nos alimentando, a gente vai começar a perceber que a vida toma um outro rumo, que as coisas se clareiam, que as situações se apresentam. Que lição eu tiro desta corrigenda? Que lição eu tiro desse sofrimento? Que lição eu tiro dessa situação que eu estou enfrentando de extrema dificuldade? É essa pergunta que a gente tem que fazer a todos os instantes. E não só lastimar. Porque o Cristo, nessa mensagem, ele deixa claro que a nossa posição, que o nosso pensamento deva ser de uma consciência madura e não de uma consciência infantil. Porque quando nós reclamamos e não percebemos a intenção, quando nós reclamamos e não percebemos a necessidade de passarmos por aquelas dificuldades, a gente não muda de estágio, a gente não avança. E aí, nessa correção que nos foi proposta, é uma lição. E uma lição aprendida, uma lição bem vivenciada, ela não se apresenta novamente. Por esse mal eu não passo mais. Porque nós já conseguimos entender e evoluir. O Dr. Américo Canhoto sempre trazia para a gente uma mensagem muito interessante. Ficou numa época, e agora inclusive, uma moda muito grande, né, do tratamento do cuidar do corpo e do espírito. E aí nesse cuidar do corpo a gente começou a perceber academias muito bem equipadas, métodos, né, de exercícios físicos muito avançados. E em todos eles, desde os primórdios, né, ou até agora, quando o homem desenvolvia o seu corpo, melhorava a sua musculatura, funciona da seguinte maneira. A gente recebe uma orientação do personal trainer hoje, ou do professor de educação física, que a gente vai assumir uma série, né, com uma determinada carga. Então vamos pegar um exercício, um supino, que é aquele que a gente pega uma barra, nós estamos deitados, e a gente traz a barra até o peito e impulsiona ela para frente novamente. Então, o personal trainer coloca 5 quilos de cada lado, e aí a gente faz o exercício com 3 séries de 7 repetições. Na última série, lá pela 5ª repetição, 6ª, a gente está fazendo aquilo com uma grande dificuldade. É aquele momento que fisiologicamente rasgam-se as fibras musculares e o músculo vai criando mais tenacidade e aumentando de volume. É assim que funciona. E ele vai estar mais forte, mais tenaz.
No dia seguinte a gente faz aquela série e já fazemos com uma certa facilidade, porque o nosso músculo está mais forte, mais tenaz, e aí nós conseguimos concluir perfeitamente. Aí o que o personal trainer faz com a gente? Ele olha aquelas 2 anilhas de 5 quilos, ele fala, ah, que beleza, você fez isso aqui fraco, eu vou tirar de 5 e vou colocar 2 de 3. Não. Ele vai colocar uma de 7 de cada lado, mais pesado do que a da primeira vez. Não é assim? A gente vai aumentando a carga e vai aumentando as repetições. Já não são mais 7, vão ser 10. Aí vocês podem perguntar, Flávio, mas o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que a situação não vai ficar mais fácil. A situação vai ficar mais difícil. Aí você vai falar, poxa, mas eu estou me esforçando, eu estou treinando, a coisa em vez de ficar mais leve, vai ficar mais difícil. Minha vida em vez de ficar mais fácil, vai ficar mais complicada? Vai. Mas os nossos músculos estarão mais tenazes para uma resistência de uma prova mais difícil. E se nós começarmos a nos furtarmos dessa condição de fazer esse exercício e enfrentar essa condição que no primeiro momento é complexa, é difícil, a gente não estará preparada para a próxima. Aí a condição é cumulativa. Assim é em casa, assim é no trabalho, assim são nas nossas tarefas. E a gente não percebe as consequências. E aí a gente começa a vivenciar um mal presente na vida humana, no tempo atual, que vem a ser a procrastinação. A gente deixa para amanhã. E tudo a gente deixa para amanhã. Porque é aquela velha história, eu já deixei a primeira, já tomei uma lambada, já tomei bronca, eu vou deixar a segunda. Porque eu já estou acostumado. Já criou casca, já criou normalidade nesse processo. E aí nós vamos começar a vivenciar as angústias, nós vamos começar a vivenciar o medo, nós vamos começar a vivenciar essas problemáticas que são criadas em nossas mentes e que muitas vezes não acontecerão. Então nós temos que começar a partir para a ação, enfrentando o problema, a dificuldade, dizendo, sim, tenho responsabilidade sobre isso, vou pagar. E eu sempre brinco com uma história para medir a bondade e a benevolência do Cristo, que tem o nome traduzido em misericórdia. Tinha um cara com um carrinho bem modesto. Já você começou a falar de idade, na nossa época tinha um reclame de TV, eu não vou falar nem que é uma propaganda, né? A gente chamava de reclame de TV, que era do Pois É. Lembra? Aquele carrinho velho que ficava paradinho, ele deixou de pagar o IPVA, ele deixou de fazer o licenciamento, por distração e negligência foi multado. Aí um dia ele está vindo pela Anchieta, todo mundo conhece, passa pela Volkswagen, olha todo aquele pátio lotado de carros novos, zero e tudo mais, dá um sentimento, sabe, estranho, eu aqui com meu Poisézinho, quanta coisa boa ali fora. E aí ele recebe um sinal do guarda rodoviário para encostar o seu Poisé que vai passar por uma vistoria. Como se não bastasse, pneu careca, sem os itens de segurança, faltava macaco, triângulo, estepe, estava numa situação muito difícil. Fez o levantamento do documento, todas as questões ali legais descumpridas. Um monte de multa. Qual foi a consequência? Obtenção, captura do carro, recolhimento para o pátio, e aí ele vai indo embora, a pé. Então ele fala, eu devo ter jogado pedra na cruz, não é possível, vivo essa situação, meu único bem que eu tenho ainda de mim é traído. Deus não me ama, Deus me abandona, Deus não quer olhar por mim pelas minhas dificuldades, e ele chora, revoltado, triste, como uma criança birrenta. E logo a espiritualidade lhe dá um aviso. Você lembra quando você passou ali pela Volkswagen e viu aquele pátio lotado de carro? Eu lembro. Isso tudo na consciência, porque a espiritualidade parece que fala, a nossa voz da consciência parece que em determinado momento se clareia em nossas mentes. Ele falou assim, então, aquele era o valor da sua dívida perante as suas faltas. E o que você está pagando é somente um poisézinho que foi apreendido.
Então a misericórdia de Deus, o valor e o tamanho da dívida é um pátio lotado de carro. E o que ele está nos tirando é somente aquele bem transitório, material, simples. E aí a gente tem que levantar a mão a Deus que foi só aquilo que nós nos responsabilizamos em pagamento. Eu não sei se o Jové já esteve aqui um dia, acho que fazendo palestras, é um amigo grande da jornada espírita, ele disse para mim também, quando eu contei essa história, falou, Flávio, eu tinha acabado de comprar um carro zero para minha esposa, ela foi fazer um exame no Hospital Brasil, quando estacionou o carro na porta, deu 1 hora, ela me liga, roubaram o carro. E eu saí revoltado, questionando o governo, questionando a segurança pública, e eu estava no meio do caminho, o mentor veio me falar, como é bom devolver. Então nós temos que começar a perceber um nível de consciência para o enfrentamento do problema, porque aí vai ficar mais fácil. Aí vocês podem dizer, no âmbito teórico, na dimensão filosófica, no aspecto religioso, tudo isso parece ser simples. Mas a verdade é que não é. Se nós sairmos daqui e formos vitimados a qualquer circunstância, nós vamos nos revoltar, sim. Nós vamos nos chatear, sim. Mas tudo é a forma para o enfrentamento do problema e das circunstâncias a que estamos sendo vitimados. Existe um aprendizado, existe uma mensagem subliminar que nesse momento, pela nossa raiva, pelo nosso questionamento do amor da divindade, por muitas vezes terceirizarmos a culpa, nós somos impossíveis de perceber a real necessidade da lição. Então nós vamos sair daqui com uma consciência no dia de hoje, todos nós. Eu me dispus a esses últimos 10 dias, quase 15 dias, a ir fazer um trabalho em outro estado. E foi o trabalho mais desafiador que a gente enfrentou nesses 30 anos de empresa. E aí eu falava, poxa, mas por que eu preciso passar por isso? Já com 30 anos de experiência em consultoria, proprietário da minha empresa, estar longe da minha família, privado de necessidades simples, um almoço, um jantar que pelas circunstâncias do trabalho a gente tinha que comer qualquer coisa. Falei, poxa, não tive a oportunidade de sentar à mesa, fazer um almoço digno, um jantar digno. Aí já na hora me vinha na consciência, ainda que você comeu alguma coisa. Quantas famílias que passam por isso, quantos trabalhadores que enfrentam isso e que sequer se alimentam para poder alimentar os seus filhos. Passam dias sem alimentar-se. Eu falei, é verdade. Ainda o que traziam para a gente de lanche eram lanches ali sofisticados, tortas, chocolates de marcas boas. E eu estava questionando que eu não tive a oportunidade de sentar à mesa, fazer uma boa refeição no momento de tranquilidade. O momento exigia disciplina, compromisso. E eu estava sendo muito bem remunerado por isso. É a rebeldia sem causa. Rebeldia sem causa. Porque a gente, nesse instante, estava recebendo do nosso contratante um bom valor. A gente estava, naquele instante, contribuindo para o progresso e a condição organizacional daquela empresa. A gente estava tendo a oportunidade de, mesmo já com 30 anos de experiência, ter mais uma oportunidade, como um nível de doutorado, de pós-graduação, em entender realidades que nós havíamos nunca passado. Então, são situações que, se nós começarmos logo ali no segundo, terceiro, quarto dia que enfrentamos essa dificuldade, como é que ia ser o final do projeto? E muitas vezes o que a gente faz é abandonar a missão. E é a procrastinação. E para o espírita pior ainda, porque às vezes a gente vai assumir a responsabilidade do pagamento disso, consciente, dizendo, farei isso numa próxima encarnação. Onde já se viu? É a mesma coisa, quem aqui fazia prestação em cheque? Lembra, a gente ia no banco, pedia 5 talões, 100 folhas de cheque, e fazia lá um financiamento de 48, 50 vezes. Preenchia cheque, tinha máquina preenchedora de cheque, ficava horas assinando. Lembram disso? É a mesma coisa que a gente fazer uma dívida,
aonde as próximas prestações do meio da dívida para frente a gente paga na próxima encarnação. E aí a gente vai entender a misericórdia divina de novo. Porque nós estamos vivendo uma situação e pagando determinados débitos que nós herdamos de encarnações passadas, pretéritas, mas nós não sabemos nem o que a gente está pagando. Ainda bem, porque se soubesse, talvez nós não teríamos o mesmo compromisso. Por que hoje eu desenvolvo um amor especial pela minha filha, pelas minhas filhas e pela minha esposa? Porque pela inteligência de Deus, Ele coloca um bebezinho que é a coisa mais linda na nossa vida. Nós estávamos contando isso ontem, né, Ana Clara? Quando a Ana Clara nasceu, já estava mais moderno, né? Ali em 2007, nós estávamos mais modernos ali no Hospital Brasil. Eu assisti o parto, um parto normal da Gabi. Esse não foi um Discover. Da primeira foi aquele parto Discovery, sabe? 12, 13 horas da mulher passando mal e depois tem o nascimento. Normal. Se você for pegar aí nos rincões brasileiros, tem mulher que passam 2 dias com parteira, aquela loucura. E a gente assistido no Hospital Brasil, com toda aquela hotelaria que o hospital proporciona, o que a gente está reclamando daquela situação? E ainda ter a bênção de nascer um filho abençoado, perfeito, e a gente questiona. Aí a Ana Clara, quando nasceu, ela veio parecendo, né, já dá um banhinho, vem toda enroladinha, com um turbantinho, né? Então a gente estava lembrando dessa situação, olha que bênção de vida que nos foi dada. E tem gente que reclama, mas o turbantinho veio torto, a roupinha não era que eu separei para usar no primeiro dia. E aí começam questões que realmente não vão levar a gente a lugar nenhum. Então nós temos que começar a observar a nossa vida de uma maneira mais inteligente, mais verdadeira. Porque eu perdi o horário. Pode ter sido um livramento da gente estar lá vitimado a um acidente, e pela misericórdia divina nós somos privados disso. Quantas vezes nós temos essas histórias de um desastre aéreo, por exemplo, uma família inteira que deveria embarcar e não conseguiu, e foi subtraída daquele problema. Em vez de questionar que perdeu o voo, tem que agradecer a Deus da oportunidade da moratória recebida para a continuidade da vida. Então existe sempre 2 lados na história, mas a gente se fixa no lado ruim. A gente se fixa na condição do problema. Era 1,5 palmo de água num piso de madeira, taco, madeiras completas. Ou seja, eu olhava, e como a Ana Clara não arrumou direito o quarto, boiava os crocs. Eram 3 pares, ou seja, 6 crocs desse tamanho que boiavam ali e tal. E eu olhei tudo aquilo, dava um desespero. Recolhemos a água, jogamos tudo para ajudar, os ralos estavam fechados, né? Porque a gente fecha para não subir cheiro e tal, né? Aquelas coisas modernas da casa. Quando eu acabei de limpar a casa, eu fiquei imaginando, imagina aquele pessoal do Sul que perdeu tudo. Agora porque eu estou lá com uns rodapés mais inchadinhos, um piso meio tortinho, eu tenho que reclamar? Aí a gente já pensou, não, vamos mudar para uma outra casa, a gente pega um Airbnb, fica 30 dias, troca todo o piso. Nós temos a condição para isso. E por que a gente vai ficar se lastimando de uma situação que a gente foi vitimada? Que é um problema cotidiano. Deus não está me punindo porque quebrou ali a mangueira. Eu que fui imprevidente de não fechar o registro antes de sair. Então essas visões que são do cotidiano do simples que a gente tem que começar a ter, para que a gente comece a ter uma vida mais feliz, uma vida mais dilatada na Terra. Então a condição agora é um pouco mais simples. E lembrar do Américo Canhoto, na hora que o exercício começar a ficar fácil, o peso vai aumentar. E a nossa situação vai ficar mais complicada, mas a gente vai ter capacidade de enfrentamento de uma maneira muito mais próspera, de uma maneira muito mais determinada, de uma maneira muito mais feliz. Então essas correções que nos são proporcionadas são somente, pura e simplesmente lições, que se nós cumprirmos da melhor maneira possível, a gente vai ser muito feliz. Alguma manifestação de ódio? Rancor? Melancolia profunda? Nada. Então vamos dar graça.
darmos graças infinitamente pela oportunidade da reflexão da manhã de hoje. Que nós sejamos os filhos dedicados e abençoados do Pai para recebermos todas essas provas de bom grado. Podemos sim questionar. E quando questionarmos, elevarmos o pensamento ao responsável pela prova, Deus, pedindo a Ele que nos ilumine, nos esclareça, nos abençoe, nos dê consciência do porquê que estamos enfrentando essas situações. Podemos buscar a energia necessária, trazendo do imo da alma a disposição, a coragem, a força para o enfrentamento. E podermos nos sorver do resultado no pensamento de que vencemos e que estamos nessa batalha, na luta, nessa oportunidade encarnatória, agradecendo imensamente a Deus esta oportunidade bendita. Pedimos no dia de hoje, de maneira especial, a bênção, o tratamento individual que todos nós possamos ser merecedores. Através dos passes recebidos no início do dia, através da palestra que no dia de hoje espiritualidades cuidavam da gente de maneira especial, aurindo forças, aurindo energia para o enfrentamento de uma semana abençoada. Prática do Evangelho no lar, que reforça os nossos propósitos e nos orienta através da instrução, que essas páginas benditas do Evangelho que trazem a moral do Cristo nos direcione. Que os nossos lares sejam inundados por essa luz crística, imantando o chão, parede, teto, todas as partes dos nossos lares, tocando as pessoas que lá ficaram, que aqui não puderam estar, os nossos animaizinhos de estimação, promovendo a saúde, o bom convívio e a harmonia nesse ambiente bendito. Que ali a presença do Cristo seja a todos os instantes intensa. Aos nossos ambientes de trabalho, no mesmo pensamento, disposição, coragem, força. E também, e acima de tudo, aqueles que prezam e que necessitam de uma oportunidade de trabalho, que encontrem a direção e que sejam aportados numa nova oportunidade para o ganho material. Reforce, Senhor Jesus, a limpeza energética e física do Centro Espírita Bezerra de Menezes em reconstrução, em reforma, que já daqui a pouco estará recebendo a todos nós naquele ambiente bendito. Reforce seus alicerces, propósitos de trabalho, grupos de estudo, todas as atividades filantrópicas e, acima de tudo, a oportunidade de trabalho de todos os seus tarefeiros. Nas mesmas intenções, a essa creche bendita, a todas as crianças que em outros momentos negligenciamos o cuidado e agora, pela misericórdia divina, aqui são colocadas para que a gente possa exercer o amor e a caridade. Aos trabalhadores, aos funcionários, às famílias de todas essas crianças, que aqui seja fortalecido esse ambiente de paz e de amor. E retornando às nossas telas mentais, produzindo aos nossos desejos mais íntimos. Todas aquelas situações que nos angustiam sejam produzidas nessa tela e, ao mesmo tempo, a luz crística do Mestre abençoando esse ambiente, abençoando esses propósitos, esses planejamentos, e que sejamos sempre orientados à melhor conduta e à melhor direção. Pedimos ao Pai, mais uma vez, por nós individualmente, para que estejamos fortes e tenazes para o enfrentamento de todas as circunstâncias da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.